Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e no episódio de hoje vamos falar sobre um adolescente que parecia comum, quase invisível, mas que transformou o quarto da casa dos pais em um império milionário de drogas na internet. Essa é a história de Maximilian Schmidt, o criador do site Shiny Flakes, e de como ele enganou o mundo inteiro, até ser pego de uma forma cinematográfica. Nascido em Leipzig, Alemanha, em 1994, Max parecia ter uma vida comum. Filho único, criado em uma família de classe média. Ele não vinha de um lar violento, nem de condições extremas. Sua vida familiar era estável, sem grandes problemas, o que tornava sua trajetória ainda mais inesperada. Desde cedo, era descrito como um garoto quieto, introspectivo e solitário. Na escola, não era popular. Não tinha muitos amigos e não chamava a atenção. Passava a maior parte do tempo em casa, isolado no quarto, onde encontrava refúgio no computador. Max demonstrava uma habilidade natural com tecnologia. Autodidata, aprendia sozinho, navegava em fóruns obscuros, descobria truques sobre as redes e sistemas. Ele não tinha o perfil clássico de um delinquente. Ao contrário, gente. Era um nerd inteligente e reservado que usava a internet como válvula de escape. No mundo real, era quase invisível. Mas no mundo virtual, Max começava a construir uma identidade secreta. Uma vida paralela que logo mudaria o rumo da sua história. E aqui entra um detalhe que deixa tudo ainda mais perturbador. Os pais de Max não tinham ideia do que acontecia dentro do próprio quarto do filho. Para eles, o filho era apenas um jovem tímido que passava horas jogando e navegando na internet. Nada que chamasse muita atenção. Durante o julgamento, a mãe e o pai disseram que ficaram em estado de choque ao descobrir toda a operação. Viviam em Nárnia, né? Eles ainda afirmaram que nunca desconfiaram porque Max não ostentava dinheiro. Não tinha carros caros, roupas de luxo ou hábitos suspeitos. A polícia revelou que ele escondia drogas em compartimentos secretos no quarto e despachava tudo sozinho usando o correio. O pai chegou a declarar que se sentia enganado dentro da própria casa, porque nunca percebeu que o filho estava construindo um império criminoso debaixo do nariz deles. Talvez esse seja o detalhe mais marcante. Como? Como alguém consegue viver uma vida inteira em segredo, enganando não só a polícia e milhares de clientes, mas também a própria família? Em 2013, aos 19 anos, Max decidiu transformar esse conhecimento em algo maior. Foi assim que nasceu o Shiny Flakes, um site com aparência simples que lembrava qualquer e-commerce tradicional. Catálogo de produtos, preços, sistema de pagamentos e entrega. Mas os produtos eram diferentes, né? Ele vendia drogas, êxtase, LSD, cocaína, maconha e aceitava pagamentos em Bitcoin, que ainda era novidade na época, o que garantia o anonimato. O detalhe mais surpreendente é que ele fazia tudo sozinho, dentro do quarto da casa dos pais. Usava o correio alemão para despachar os pacotes em caixas discretas, como se fossem entregas normais. Enquanto os pais acreditavam que o filho estava apenas jogando no computador, Max gerenciava uma das maiores lojas de drogas da internet, sozinho. Em menos de 2 anos, o site movimentou cerca de 4,1 milhões de euros. Foram enviados mais de 320 quilos de drogas para 13 mil clientes em 50 países diferentes. Tudo organizado por um garoto de 19 anos, sem equipe, sem comparsas, sem armas. No quarto dele, a polícia encontrou 48 quilos de drogas prontas para envio, escondidas em compartimentos secretos. E mais impressionante ainda, Max havia desenvolvido um sistema de gestão próprio, onde controlava pedidos, pagamentos e rastreava envios. Era uma operação com cara de startup, só que completamente legal. Entre tantos relatos, surgiu um rumor que até hoje gera curiosidade. Alguns dizem que Max teria criado o Shiny Flakes para impressionar e reconquistar uma ex-namorada dele. A ideia era mostrar que ele era alguém importante, capaz de algo grandioso. Mas esse detalhe nunca foi de fato confirmado oficialmente em tribunal. Pode ter sido apenas uma narrativa da mídia para dar um tom mais romântico e trágico.
Será que um coração partido pode levar alguém a cruzar a linha do crime? Talvez nunca saberemos se essa foi mesmo a motivação dele, mas é curioso pensar até onde o desejo de provar algo a outra pessoa pode vir a nos levar, né? O sucesso da operação chamou a atenção da polícia alemã. Em 2015, eles começaram a rastrear pacotes suspeitos nos correios e notaram que muitos tinham origem do mesmo endereço em Leipzig. A história levou direto à casa dos pais de Max. Quando entraram em seu quarto, encontraram drogas escondidas em compartimentos secretos, computadores ligados no site e registros detalhados de transações. O império de Max foi desmascarado. Ele tinha apenas 20 anos quando foi preso. No tribunal, o que mais chocou não foram só os números astronômicos do site, mas a postura de Max. No dia da audiência, ele entrou sorrindo, com ar confiante, quase arrogante. Não parecia um jovem assustado, muito pelo contrário. Parecia quem comandava a sala. Como se tudo fosse um jogo, e ele ainda estivesse no controle. Em 2015, foi condenado a 7 anos de prisão em regime juvenil, já que tinha 19 anos quando começou. A sentença levou em sua conta a sua idade e o fato de não estar ligado a facções violentas. O caso rapidamente ganhou repercussão mundial. Em 2021, virou o documentário da Netflix Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord, e inspirou diretamente a série de ficção How to Sell Drugs Online, Fast, que se tornou um sucesso internacional. De um lado, Max virou uma espécie de lenda digital, um anti-herói cultuado por alguns jovens. Do outro lado, a sociedade se perguntava até que ponto a mídia estava glamourizando um criminoso. Quando um traficante vira protagonista de série, até onde estamos informando? E até onde estamos transformando em celebridade? Depois de cumprir parte da pena, Max voltou a ser investigado em 2021, acusado de retomar atividades ligadas ao tráfico. As manchetes mostraram que ele não parecia disposto a abandonar completamente a vida do crime. Embora muitos vissem a história como engenhosa, o impacto real foi devastador. Drogas chegaram a menores de idade. Houveram relatos de overdoses ligadas a vendas do site. A sociedade ficou chocada com a facilidade de comprar drogas, como quem pede uma pizza numa sexta-feira à noite. Max nunca demonstrou arrependimento genuíno. Para ele, vender drogas era apenas comercializar um produto que tinha demanda. Essa racionalização fria, sem peso moral, revela muito do seu perfil psicológico. Alguém que se via mais como um empreendedor do que como um criminoso. Ele não tinha gangue, não usava violência, não ostentava luxo. Seu poder estava na inteligência e na manipulação da tecnologia. Um verdadeiro mitomaníaco digital, capaz de enganar autoridades, clientes e até os próprios pais. Depois do documentário e da série, Max ganhou notoriedade, mas não liberdade real. Ele carrega antecedentes criminais, vigilância policial e a imagem pública de quem enganou o sistema, mas não conseguiu escapar dele. Sua fama não trouxe glória, trouxe apenas uma vigilância e um estigma. A história de Maximilian Schmidt mostra como o crime se adapta aos tempos modernos. Se antes eram contrabandistas com navios, depois os cartéis com armas, agora é um garoto comum, em um quarto comum, com um notebook e acesso à internet. Ele enganou o mundo, construiu um império e caiu de maneira espetacular. Mas a pergunta que fica é: quantos Shiny Flakes podem estar operando neste momento sem que a gente perceba? Esse, gente, foi o episódio de hoje do Bora Pra História. Se você gostou, não esqueça de dar um like, não esquece de seguir o podcast na sua plataforma favorita e de compartilhar com os amigos. E se quiser apoiar o projeto, você pode conhecer minha página no Apoia-se. Eu sou a Gabi e te espero no próximo episódio, porque aqui a verdade é sempre mais intrigante que a ficção. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.